Bem-vindo ao programa Descomplicando a Indústria. Aqui eu vou compartilhar o que eu aprendi no campo para te ajudar a evitar falhas. Meu objetivo é reduzir a pressão que você passa no dia a dia para você ter mais tranquilidade. Eu sou Eric Simas e hoje eu vou falar por que 80% das falhas dão aviso e você não aprendeu a enxergar. Deixa eu trazer alguns dados para vocês para a gente poder falar sobre esse tema. 80% das falhas estão ligados diretamente a problemas hidráulicos. E quando eu quero falar problemas hidráulicos, eu estou falando relacionado ao óleo. Então, esses problemas eles estão diretamente por conta de contaminação, por conta de umidade no óleo, por conta de alguma análise ou algum ensaio que não está sendo acompanhado e que poderia ter sido previsto com antecedência. Eu gosto de trazer sempre uma analogia, eu gosto de falar sempre do corpo humano. O nosso corpo humano tem o sangue e o sangue, hoje a gente acaba identificando diversas doenças através de uma coleta de sangue. E a mesma coisa pode ser no seu equipamento. Então a gente precisa ter essa previsibilidade fazendo o quê? Análises, onde a gente consegue controlar o nível de contaminação, entender quais são os requisitos que a gente precisa atuar naquele óleo e com essa antecedência a gente pode aplicar a devida manutenção para sair com o equipamento operando sem falha e sem dor de cabeça. O que é muito comum acontecer na indústria hoje em dia? O pessoal normalmente deixa a máquina trabalhar e vai tocando, e quando a máquina começa a dar sinais, começa a falhar, começa a perder produtividade, aí é onde a gente entra com a manutenção atuando. Normalmente o que acontece na indústria no geral hoje em dia é o equipamento está rodando, ele fica trabalhando com excesso de contaminação, com o óleo fora do padrão, e quando a máquina começa a dar sinais, que daí já está numa condição extrema, perde produtividade, para o equipamento de forma inesperada e gera aquela correria danada. Então, como que a gente pode atuar para a gente trazer previsibilidade e não ter esse tipo de dor de cabeça? Através de análise, a gente pode identificar qual é o tipo de análise que a gente precisa fazer para o nosso equipamento. Isso a gente consegue identificar através do fabricante do equipamento, as indicações que o fabricante dá para nós. E pensa assim, vou trazer uma analogia para vocês. Pensa num carro que a gente compra, um carro novo, Se a gente não leva na concessionária para fazer a troca de óleo na data correta, a gente perde a garantia. E a mesma coisa é o equipamento. Então, se vocês compram um equipamento novo, ou independente se ele não seja novo, você pode fazer contato com o fabricante para entender quais são os indicadores que eu preciso acompanhar com relação ao óleo. E através desses indicadores, você vai trabalhar em ações de controle, que seriam filtragens, desidratações, ou troca da carga do óleo, viscosidade, entre outros. Então, cada fabricante, cada equipamento vai ter as suas determinações e os seus indicadores para poder acompanhar e entender se o equipamento está dentro do padrão ou não está dentro do padrão. Então, é muito importante a gente mudar essa mentalidade, porque hoje existe essa forma de pensar que a gente deixa trabalhar e quando parar só a gente resolve. Só que vou trazer alguns dados para vocês sobre o que acontece quando a gente trabalha com a máquina e deixa até ela parar. Então, existem alguns possíveis problemas que podem acontecer quando a gente atua desse jeito. O primeiro problema é a perca de produtividade total. Então, a gente para às vezes uma indústria e parando uma indústria, a gente tem alguns fatores que são muito relevantes para todos a equipe que está envolvida nisso. O equipamento fica parado. A gente tem que às vezes contratar um serviço de terceiro de forma emergencial. Então, quando a gente fala de uma situação emergencial, a gente normalmente paga mais caro por isso. E às vezes a gente vai ter que esperar algum tempo, mesmo sendo de forma emergencial, porque às vezes não tem peça de reposição, às vezes não tem o atendimento para aquela data específica que a gente precisa. Então, esses seriam alguns dos empecilhos que a gente teria quando a gente não faz uma atuação de forma preventiva. Quando a gente atua de forma preventiva, a gente consegue fazer o quê? Uma parada programada. Grandes indústrias, hoje em dia, elas fazem programação da seguinte forma. Às vezes ela trabalha com o equipamento 7 dias por semana, 24 horas por dia, em 3 turnos. O equipamento ele produz muito e ele está projetado para trabalhar dessa forma. Quando chega as datas festivas de final de ano, normalmente eles param e dão férias coletivas para o time de operações e naquele período, com alguns meses de antecedência, eles já fazem a contratação dos terceiros, já fazem a contratação de peças de reposição e até inclusive peças que eles nem sabem se diretamente vão trocar ou não, mas quando eles param a máquina, eles têm tudo na mão para poder fazer a execução num momento específico do ano, para que no ano seguinte o equipamento ele consiga trabalhar e continuar operando durante o ano todo. Então existem essas duas possibilidades, que seria trabalhar de forma previsível, ou trabalhar e deixar o equipamento rodar até que aconteça um problema ou até que comece a dar sinais. Então, quando o equipamento ele não dá sinais e eu também não tenho um plano de manutenção definido para a gente poder atuar, eu recomendaria você fazer contato com o fabricante, entender sobre o equipamento, quais são os indicadores, como eu comentei anteriormente. Após isso, coletar uma amostra de óleo de uma forma que seja correta, Quando a gente fala coletar a amostra de óleo, a gente precisa entender o local onde a gente vai coletar, se é um local que vai dar uma referência para a gente, e todas as coletas posteriores, elas devem ser feitas no mesmo local para que a gente consiga seguir um padrão de acompanhamento, porque pode ser que na primeira análise ela não indique nada, na segunda não indique nada, e na terceira comece a indicar alguma coisa, só que se a gente coleta em um ponto do reservatório, no outro na linha,
em outro ponto mais alto, enfim, e aí a gente vai acabar misturando as informações. Então é importante que a gente sempre colete essa amostra no mesmo local para que a gente consiga criar esse histórico e ter esse padrão de acompanhamento de dados. Feita essa análise, você já vai ter os dados que o fabricante te passou para acompanhamento, então ele vai te dizer, eu preciso que tu acompanhe viscosidade, preciso que tu acompanhe contagem de partículas, umidade, enfim, aditivos, e você vai pegar as informações de referência. E a partir dessas informações de referência, você vai ver o resultado da análise. Pô, quais são as informações de referência, quanto que deveria estar de contaminação e quanto está. Se estiver dentro do padrão, você está entendendo que o equipamento está dentro do que foi pedido. Se ele está fora do padrão, aí eu preciso criar um plano de ação. Pô, qual plano de ação eu vou criar? Isso vai depender de qual nível de contaminação a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente fala de um nível de contaminação sólida, muito provavelmente a gente tem que entrar com uma atuação de filtragem. Se for algo que, por exemplo, eu fiz uma alteração no equipamento, cortei o equipamento, troquei alguma peça, troquei uma tubulação, então talvez você vai ter que fazer uma intervenção com flush. Então é importante a gente mapear e fazer esse plano de manutenção entendendo o que a gente vai executar dali para frente. Quando é viscosidade, a gente pode fazer uma correção com um óleo um pouco mais viscoso, isso aí o fabricante do óleo pode te dar essa indicação, e tem outras variáveis que a gente pode acompanhar também. Não consegue recuperar essa condição quando a gente trabalha quando o óleo já está degradado, quando ele já começou a perder os aditivos, já perdeu as características dele, então dessa forma ele já não vai te ajudar e você não vai conseguir, vamos dizer assim, fazer uma manutenção muito provavelmente em campo. Então isso aí seria partir por uma regeneração de óleo, que é algo mais complexo e normalmente não se faz em campo. Então o mais viável para isso seria a troca de óleo quando chegar nesse caso. Mas é importante o monitoramento do equipamento justamente não para entender sobre a questão de troca de óleo, e sim sobre o funcionamento dele. Mas lembrando sobre a questão do ensaio, da análise do óleo, se a gente trabalha com alguns temas que a gente consegue controlar a degradação do óleo, e assim, existem alguns pontos que são cruciais para a gente ter esse controle. Então a gente está falando, o primeiro ponto seria a contaminação sólida. Então se a gente consegue manter contaminação sólida controlada, a gente não gera, é um dos pontos que a gente protege para não gerar degradação de óleo. Outro ponto, se a gente consegue manter esse óleo sem umidade, é outro ponto que vai controlar essa degradação do óleo. Um terceiro ponto bem importante seria a questão de temperatura. Então, por exemplo, o óleo, ele é feito para trabalhar em determinada temperatura e existem alguns óleos que trabalham em temperaturas mais elevadas, consequentemente eles vão gerar uma degradação. Em alguns equipamentos é possível a gente atuar com trocadores de calor, e esses trocadores de calor conseguem nos ajudar a controlar a temperatura do óleo. E a gente controlando a temperatura do óleo, a gente consegue trabalhar com esse grau de referência ali, esse controle com relação à questão da temperatura também. E um outro ponto muito importante seria a questão de misturas, né? Então, por exemplo, quando a gente mistura um outro fluido químico junto com óleo. Então, quando eu falo isso, eu estou falando desde um óleo que seja de outro fabricante, de outra marca, que às vezes, né, tem até a mesma especificação. Existe a possibilidade de incompatibilidade de aditivos, existe a possibilidade de a gente misturar algum solvente dentro do óleo e ele perder as características. Então, esses 4 fatores, né, são 4 fatores muito importantes que ajudariam a gente a controlar a degradação do óleo. Então, se a gente tem controle sobre esses 4 fatores, a gente consegue trabalhar com uma consistência muito maior do equipamento. Claro que eu estou falando sobre degradação, esse é um dos pontos. É muito importante vocês se atentarem ao que o fabricante do equipamento vai dizer, porque existem outros fatores que precisam ser controlados, como viscosidade e outros pontos específicos que só o fabricante vai saber dizer para vocês, porque cada equipamento tem a sua particularidade. Eric, eu tenho 2, 3 equipamentos na minha indústria, eu tenho que fazer o mesmo controle? Se eles forem equipamentos diferentes, você precisa fazer controles individuais. Preciso falar com cada fabricante, entender, montar um plano de manutenção para isso e controlar os indicadores conforme a indicação do fabricante. É muito comum a gente ouvir falar no campo que a gente não consegue ter essa previsibilidade. E como eu falei para vocês, se a gente entende que 80% dos problemas estão ligados ao óleo, então existe uma probabilidade muito grande que a gente consegue controlar. Se a gente consegue controlar 80%, a gente tem 20%, a gente não tem controle. Então esses 80%, a gente tem diretamente influência quando a gente consegue fazer as análises, fazer esse acompanhamento. O que a gente sempre recomenda, né? A gente precisa entender qual o volume de funcionamento do teu equipamento. Pô, eu tenho um equipamento, eu trabalho 4 horas por dia, beleza? Tu vai ter que ter um nível de acompanhamento. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um equipamento, trabalho 4 horas por dia, eu preciso fazer uma análise todo mês, por exemplo, de óleo? Muito provavelmente não, a não ser que teu equipamento trabalhe em condições extremas. Mas se ele não trabalha em condições extremas, quando eu digo condições extremas, às vezes em um local muito sujo, um local onde, vamos dizer assim, se o equipamento ele é aberto, se ele tem exposição à umidade, a outro tipo de contaminação que possa influenciar diretamente nisso, você vai fazer, às vezes, um controle, às vezes semestral ou até anual. Ah, eu tenho um equipamento que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente precisa fazer um plano de manutenção onde a gente vai prever a análise mais recorrentemente. Por quê? Porque como ele trabalha com um volume de carga muito alto de trabalho, então tendência é que ele possa gerar um possível problema antes
antes de um equipamento que trabalha muito menos. Então a gente precisa entender da mesma forma que quando a gente compra um carro, por exemplo, a gente tem que fazer a troca do óleo a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Então existe um período mínimo, que eu diria que seria um ano, na minha opinião, e também existe um tempo de funcionamento que ele vai antecipar esse prazo. Então, dependendo do volume de trabalho, você pode antecipar e fazer uma programação para que você consiga ter um controle e um acompanhamento, e com esse acompanhamento trazer a previsibilidade que talvez você precise no dia a dia. Com esses dados, com esse banco de dados, você controlar, então, entender. Quando você passar 2, 3 anos que tiver esses dados estruturados, às vezes você vai olhar, meu equipamento ele tem uma curva de tendência que a cada 6 meses ele começa a gerar uma sujeira no óleo por conta do desgaste de trabalho comum que ele tem, e quando chega próximo de um ano eu tenho que entrar com uma atuação, uma filtragem, eu tenho que entrar com algum plano de ação para poder fazer o cuidado necessário para esse óleo. Então existem essas tendências que a gente consegue acompanhar com o tempo e entender e trazer esse controle desse equipamento. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático, e quando eu falo isso é um exemplo de um cliente que a gente conseguiu ajudar bastante, que é um cliente de uma usina hidrelétrica. Então o que acontece? Numa usina hidrelétrica a gente tem alguns fatores que são muito relevantes. Eu falei para vocês que tem 4 pontos muito importantes. Então, ele já tinha um controle de temperatura, porque o sistema dele já tinha trocador de calor, então isso estava ok. Um ponto está controlado. O segundo ponto que a gente tem que entrar em ação é com relação à questão de misturas de fluidos ou de outros tipos de óleo. Ele não tinha esse cuidado extremamente concluído ali quando a gente entrou atuando, mas a gente entrou com essa orientação e a partir daquilo ali ele não evitou, vamos dizer assim, comprar óleos de outros fabricantes, e até quando ele comprou óleo de outro fabricante, ele pede uma confirmação que esse óleo tem compatibilidade com o óleo que ele está atuando para não gerar nenhuma possível incompatibilidade. E quando eu falo incompatibilidade, até para fazer um adendo sobre isso, a gente está falando que o óleo que ele está incompatível com outro óleo, ele pode gerar espuma, ele pode gerar borra e ele pode gerar uma crosta que ele vai contaminar todo o seu sistema, parede, tubulação. Isso vai gerar contaminação sólida para o sistema. Então, esse é um problema que, quando acontece, ele é muito complicado de resolver. Então, é muito importante a gente ficar de olho nesse ponto. E os outros pontos seriam o controle de umidade e o controle de contaminação sólida, que ele também não fazia. Então, a partir daquele momento que a gente começou a atuar nesse projeto, a gente começou a fazer esse controle. E o que ele faz? A cada 6 meses, ele coleta uma amostra de óleo. Então, a turbina de uma usina hidrelétrica, ela tem que ficar disponível o máximo de tempo possível. O que ele faz? Ele faz uma parada programada por ano, e nessa parada programada, nessa janela de tempo, ele pega e faz todo o trabalho que precisa ser feito preventivo. Então ele para uma máquina por ano. Então são 3 máquinas, ele para uma por ano, e quando fecha os 3 anos ele fez o ciclo completo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa máquina ela tem 90 mil litros de óleo, considerando as 3, então 30 mil cada uma. Então, quando ele para, 30 mil é drenado, é filtrado, é desidratado, é analisado e depois ele reabastecido, e aí sim ele consegue ter o controle completo do equipamento. O que aconteceu nesse caso? A gente ficou 12 anos, está 12 anos recorrentemente com o mesmo óleo. Então ele não trocou a carga de óleo e o equipamento dele é o equipamento que mais trabalha recorrentemente sem dar problema. E como é que eu consigo comprovar isso para vocês? Através do ranking da ANEEL, que é o órgão que controla todas as usinas hidrelétricas, ele ranqueia essas usinas que têm a maior disponibilidade e ele fala sobre temas específicos. Então ele fala sobre manutenção, disponibilidade da máquina. Essa usina que eu estou falando para vocês, ela é a número 1 do Brasil. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada como é que é essa tabela. Nesse ranking, assim, durante todo o período que a gente está trabalhando lá, eu nunca vi essa usina sair do número 1 do ranking. Aí tu pode perguntar para mim, será que isso aí é coincidência? Eu acho que é difícil a gente pensar que isso aí talvez seja coincidência, né? A gente está falando que 80% dos problemas estão ligados ao óleo. Olha só como é importante e como é relevante o que eu estou falando. E um outro dado muito importante, que a usina hidrelétrica, ela ganha não pela máquina estar operando diretamente, mas ela ganha pela disponibilidade da máquina. Então, olha só quão sensível é o que eu estou falando. Então, eles recebem pela máquina estar disponível. Então, independente se tem água para gerar energia ou não, ela estando disponível, eles estão ganhando. Então, a partir do momento que a máquina quebra por algum problema que não é esperado, ele está perdendo dinheiro. Então é muito importante a disponibilidade da máquina. E as paradas de manutenção programadas, elas podem e têm quantidades específicas que podem ser feitas. Então, por exemplo, ele pode fazer uma parada, isso é uma coisa que tem que identificar por como que seria exatamente, mas eu acredito que uma parada por ano é possível para cada máquina. Então, por exemplo, se ele fizer uma parada por ano naquele período, ele não vai perder nenhum valor ali por conta da disponibilidade naquele período. Agora, se ele fizer 2, 3, 4, 5, 6 paradas na máquina, cada parada adicional ele vai estar perdendo, porque a máquina vai estar indisponível. O que o sistema entende? Que quando a tua usina hidrelétrica, quando a tua turbina não está gerando energia, alguma outra usina
vai ter que gerar energia para cobrir a tua demanda. Então, às vezes, até uma termoelétrica e assim por diante, então você perde esse valor que está ali. Então, olha só, isso eu estou falando de uma usina hidrelétrica, mas isso acontece em várias outras indústrias, em vários outros cenários, em vários outros equipamentos. Então, quando a gente tem um controle e um cuidado, a gente consegue controlar isso de forma mais tranquila. E lá eles fazem análise a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses é coletada uma amostra. Essa usina hidrelétrica, ela, se tem água para gerar energia, ela pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode, e ele controla a cada 6 meses esses ensaios, então, de todos os sistemas. Então, lá a gente tem 4 sistemas mais ou menos em cada turbina. E cada sistema desse, ele coleta uma amostra e manda para o laboratório. E daí ele vai construindo os dados dele para que daí de uma forma mais consistente ele consiga ter o controle dessa usina. E eu lembro muito bem que quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, no primeiro momento o óleo era muito sujo. Ele era muito sujo porque na realidade ele já estava numa condição que não estava ideal. Então a gente começou a fazer um trabalho, no começo foi um trabalho mais complexo. E depois de um certo ponto, quando a gente fazia as manutenções recorrentes, era mais tranquilo. Por quê? Porque não chegava a gerar um desgaste muito grande. Então esse controle ele era mais tranquilo. A gente fazia o controle, mas a condição inicial das análises, quando a gente começava a fazer um tipo de serviço de filtragem, um serviço de desidratação, ele não era uma condição elevada, ele era uma condição que a gente conseguia contornar e controlar de uma forma mais leve e mais rápida. Porém, eles nunca pararam de fazer essa manutenção. Então, olha só, quanta coisa está deixando na mesa se a gente pega e faz o trabalho e deixa a máquina indisponível sem necessidade. E sobre as análises, tem muita gente que me pergunta se essas análises só são possíveis de fazer em laboratório. Algumas delas muito específicas sim, mas como eu falei de alguns pontos específicos aqui de controle, alguns pontos muito importantes, e um deles é a contaminação sólida, existe a possibilidade de a gente fazer um ensaio de contaminação sólida no campo. É isso mesmo, lá no campo, no seu equipamento, a gente consegue fazer esse monitoramento e esse ensaio. Então a gente consegue levar um equipamento que ele é chamado de contador de partículas a laser. Então o que esse contador de partículas a laser faz? Ele passa um filete de óleo, você vai conectar ele no seu equipamento e vai passar um filete de óleo dentro de uma câmara. Em cima dessa câmara tem um laser. E esse laser ele vai medir, através da sombra que vai ser gerada, quantas partículas vão passar. E normalmente esse cálculo é feito com uma base em 100 ml. Então, quantas partículas vão passar dentro de 100 ml e qual o tamanho e espessura dessa partícula. Então, pela essa quantidade, ele vai jogar dentro da tabela da norma NAS 1638, que é uma norma que regulamenta o grau de contaminação do óleo. Ela é uma norma que atualmente ela está descontinuada, mas ela ainda é muito utilizada em campo. Então, existe uma possibilidade de a gente fazer a conversão. E também tem a norma ISO 4406, que essa sim está atualizada e segue vigente, que é a norma que a gente consegue controlar o grau de contaminação. Então, como que é feito esse controle? Como é que a gente entende se o óleo está sujo ou está limpo? Pô, Eric, como é que eu vou saber? Então, assim, eu vou passar brevemente aqui para a gente poder ter uma ideia como é que funciona. Quando a gente compra um óleo novo, esse óleo ele vem numa classificação. E se falando na norma NAS, a gente estaria falando aí de uma NS de 10 a 12, a depender do óleo fabricante. Então, por que eu quero dizer com isso? O que é 10 a 12? Então, seria o grau de contaminação. Então, quanto maior o grau de contaminação, quanto maior esse número, então, por exemplo, se o número fosse 15, 20, 30, seria um número maior, mais contaminado, quanto maior o número, mais contaminado está o óleo. Pô, então, beleza. Então, o óleo vem 10, 11, 12, e o óleo que eu comprei novo, em teoria, está limpo. Ele está limpo para algumas máquinas. Então, dependendo de algum tipo de equipamento, você consegue comprar o óleo e abastecer com aquele óleo teoricamente novo. Mas muitos dos equipamentos, os equipamentos mais robustos que tem no mercado, eles exigem um grau de limpeza maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa comprar óleo novo e vai precisar filtrar, vai precisar baixar o grau de contaminação dele. E quando eu falo baixar o grau de contaminação dele, eu estou falando o seguinte: esse óleo, ele precisa, talvez, de um NS7, talvez de um NS6, talvez de um NS4. Eu gosto sempre de usar como referência, mas o que seria um NS muito, muito baixo? NS4 é utilizado nos foguetes da NASA. Então, só para a gente ter um paralelo sobre isso, então a gente consegue ter uma ideia. A gente manda um foguete para o espaço, para a gente ter um grau de confiabilidade naquele equipamento, eles trabalham com NS4. Então, é algo muito, muito limpo. Então, a gente tem NS11, 12, de 11 a 12, um óleo novo. E normalmente, esses equipamentos exigem 7, 6, 5. 4, se for um equipamento extremamente sensível, mas raramente a gente vê esse tipo de situação. Eu consegui deixar NS3, 2, é muito raro, é muito difícil, porque seria algo que a gente teria que ficar trabalhando em cima daquele óleo por muito, muito tempo e às vezes trocar filtros e assim por diante. Não que não seja possível, mas se torna muito mais difícil. Outro ponto importante que me pergunto, a análise de umidade, ela dá para fazer no campo, não dá? Então, existem alguns formatos de a gente fazer o ensaio de análise de água, eu vou passar alguns para vocês. Em laboratório sim, a gente consegue fazer, e bem preciso ele consegue dar em detalhes quanto de umidade a gente tem no óleo. No campo a gente consegue fazer alguns ensaios. Um dos ensaios que acaba sendo muito prático e interessante para a gente fazer no campo é o ensaio de criptação. O que eu quero dizer com ensaio de criptação?
criptação. Esse ensaio de criptação é a gente colocar esse óleo através dentro de uma chapa e nessa chapa a gente aquecer 100 graus. Pô, mas o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente coloca a água exposta a 100 graus de temperatura, a gente sabe que existe uma transição para evaporação dessa água, do estado líquido para o gasoso. Então, a partir desse momento, quando a gente coloca em uma chapa o óleo que ele contém umidade, ele vai começar a estralar quando ele está com essa contaminação. E quando ele não tem a contaminação, ele tu vai perceber que o óleo ele vai ficar mais fino, ele vai diminuir a viscosidade dele, porque o óleo quando ele aquece, normalmente ele baixa a viscosidade, ele muda a viscosidade dele, então a gente consegue ver isso visualmente. E existe um outro tipo de ensaio, que é através de um aparelho, onde a gente, através de uma reação química em um equipamento eletrônico, a gente coloca uma amostra de óleo, coloca os reagentes, fecha esse equipamento, chacoalha ele e ali ele consegue dar uma indicação e existem outros equipamentos similares a esse que podem fazer o ensaio em campo para a gente ter uma referência. Então essa referência ela pode ser o que o equipamento indica, esse óleo está abaixo de 100 ppm, ou ele está de 100 a 200. Dependendo do equipamento, a gente falando de equipamento hidráulico, por exemplo, existem equipamentos que aceitam até 340 ppm de água no óleo. O que é ppm? A gente tem percentual, são partes por 100. Então se eu tenho 1%, é uma parte de 100. Quando eu tenho ppm, são partes por milhão. Então quando eu falo que eu tenho 1 ppm, é uma parte por milhão. Então é só para a gente ter uma noção. Um óleo hidráulico lubrificante, ele pode vir a aceitar, isso não quer dizer que seja para cada óleo tem uma especificação correta, mas ele pode vir a aceitar até 340 ppm de água no óleo, dependendo do óleo. Então, se a gente consegue chegar até 340, então se a gente tem um grau de referência, pô, esse óleo está entre 100 e 200, pô, ele está legal, dependendo do que o fabricante dizer. Se esse óleo pode trabalhar até 300 ppm, se ele está entre 100 a 200, tá tudo ok. Então a gente precisa entender o grau de contaminação, entendendo isso a gente consegue fazer os ensaios. E também, né, a gente que está no campo e trabalha muito tempo, através de até de uma amostra visual, a gente já consegue ter um parâmetro se esse óleo está contaminado ou não. Não recomendo a gente usar como única forma de ensaio esse tipo de coisa, mas eu vou colocar para vocês aqui uma amostra de um óleo contaminado e um óleo que está limpo. Então a gente consegue ver visivelmente a diferença de um para outro. Tá? Isso é muito claro, isso fica muito evidente, então é importante a gente ter esse cuidado e através desse ponto seria talvez um ponto de alerta para daí sim a gente fazer um ensaio. Então, como eu mostrei para vocês, existem duas possibilidades aqui. A gente pode deixar esse equipamento trabalhar até ele parar, até dar um problema ou ele começar a dar sinais e a gente ter que intervir, ou a gente pode trabalhar com previsibilidade através de ensaios, controle e fazer com que essa manutenção ela seja preventiva e não deixe o equipamento parar e a gente consiga ter previsibilidade. Mas aí, me conta aí, o que você acha que fica mais coerente para a gente trabalhar na indústria? Deixar a máquina parar de forma inesperada ou trabalhar com previsibilidade? Comenta aqui para mim. E agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês acham que funciona melhor hoje em dia na indústria? É a gente trabalhar com previsibilidade, trabalhar com manutenção preventiva ou deixar o negócio rodar e só atuar realmente quando o equipamento parar? Comenta para mim aqui embaixo.